Quem é que iria querer viver debaixo de um jugo ainda mais pesado que o jugo do mundo? O que foi que nos trouxe para o Senhor? Foi algo muito diferente. E Jesus o Senhor, então, como que se explicando, como que dizendo o porquê que ele recebia pecadores e comia com publicanos, foi aí que ele então contou essas 3 parábolas para todo mundo ouvir. Foi por isso que ele contou, para se explicar. E então logo no começo ele conta, né, as parábolas da ovelha e da moeda perdida. E nas 2 parábolas Jesus ele vai nos mostrar o quão óbvio, quão natural seria ir atrás de uma ovelha e de uma moeda perdida. Versículo 4 do capítulo 15, palavras do Senhor: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e a dracma era uma moeda de prata de muito valor, qual é a mulher que perdendo uma delas, não acende a candeia, não acende a luz e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E qual é a resposta que o Senhor esperava ouvir do povo? A resposta aqui é todo mundo. Todo mundo. A resposta aqui é: qualquer um faria isso. Por quê? Porque é óbvio, é lógico, é natural. Você perde algo de valor e sai à procura e busca atentamente até encontrar. E com isso o Senhor ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer que era muito óbvio, que era natural ele estar no meio de pecadores. Por quê? Porque eles haviam sido perdidos, sim, mas que também eles tinham um imenso valor ao seu proprietário. E a essa altura da história, eu gosto de imaginar a cara e os pensamentos dos fariseus e mestres da lei. O que esse Jesus está dizendo? O que o nosso Deus vai sair por aí procurando esse tipo de gente, esses amaldiçoados? Blasfêmia! Por outro lado, eu também consigo imaginar a cara e os pensamentos dos publicanos e pecadores que não eram acostumados a esse tipo de mensagem. Talvez eles pensassem: puxa, eu acho que esse Jesus ele está falando de mim. Mas espera aí, Deus está à minha procura. Mas por quê? Por que Deus estaria à minha procura? Quem sou eu? Que valor tenho eu? E Jesus o Senhor, como que percebendo mais uma vez as dúvidas, né, de todo mundo que estava ali ouvindo, ele começa então a contar a parábola do coração paterno de Deus. E logo de início o Senhor ele revela o porquê que Deus sairia à procura de uma ovelha e de uma moeda perdida. Jesus o Senhor ele começou a explicar o porquê por uma vida só ele se daria o trabalho de sair procurando. O Senhor ele explicou por que cada um deles individualmente tinham tanto valor para Deus. E eles tinham valor porque Deus era o Pai deles. Deus é Pai de pecadores. E uma coisa que nós precisamos saber, para darmos o devido valor e honra à revelação que nós temos hoje, algo que nós precisamos saber é que essa ideia, essa noção de Deus ser pai de alguém, para o judeu, no tempo de Jesus, era uma ideia estranha, esquisita, e ela não existia. No Antigo Testamento não existe nenhuma referência a Deus como sendo pai
de alguém. No máximo, Deus era o pai da nação de Israel, no sentido de ser o criador da nação de Israel. Ninguém nunca ousou chamar Deus no Antigo Testamento de meu pai. Era muito próximo. Era considerado uma blasfêmia alguém se identificar assim com Deus. A gente não encontra nenhuma referência nos salmos, nas orações dos patriarcas, nos profetas, ninguém. E talvez seja por isso que Jesus, se os irmãos fizerem uma releitura dos evangelhos, os irmãos vão perceber que o Senhor, Ele evitou usar o termo pai na presença de estranhos. Era só na presença de gente íntima que ele usava o termo. Na presença de estranhos era através de metáforas, era de forma indireta. E muito provavelmente, talvez por ser um pensamento blasfêmico, que alguém se chamasse filho de Deus, nós vamos ver que o pai em 2 ocasiões fez questão de bradar do alto e dizer: este é o meu filho, em quem eu me agrado. E nós sabemos que a revelação que o Senhor nos deu, de Gênesis a Apocalipse, foi uma revelação progressiva. Deus não se revelou de uma vez, Ele foi pouco a pouco, progressivamente se revelando. E no Antigo Testamento o Senhor se revelou na maioria, a revelação que nós temos dele no Antigo Testamento é na maioria a respeito da sua essência e não da sua identidade. Ali é mais misterioso, Ele era o eu sou, Ele se revelou como eu sou o Cristo sou, se revelou como o Criador, o justo, majestoso, o forte, o eterno, o provedor, o Deus salvador. Mas a revelação da sua identidade, o clímax da revelação de Deus, isso Ele deixou para o Messias revelar. Foi Jesus, foi o Senhor quem nos revelou que Deus é Pai. Foi o Messias quem revelou que Deus é Pai. Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai meu, íntimo, acessível, próximo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse para o seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Logo depois do Senhor revelar a identidade de Deus como sendo Pai, Ele então começa a nos ensinar o como Deus é Pai. De que maneira Deus atua sendo Pai. E quando o filho mais novo, ele pediu a parte da herança dele, isso na verdade mostrou algo de muito errado no seu coração. O judeu do tempo do Senhor, só de ouvir de um pedido como esse, ele teria ficado escandalizado. O quê? Esse menino pediu o quê? Talvez para nós não soe assim tão grande coisa. Ô pai, dá aí a minha parte, que eu quero dar uma volta, eu quero conhecer o mundo, Para nós que vivemos aqui no Brasil, no século 21, não sou assim tão grande coisa. Mas se nós voltarmos aí mais de 2000 anos e cruzarmos o oceano e nos encontrarmos ali no Oriente Médio, esse pensamento era um pensamento inconcebível. E traduzindo para o nosso tempo, o que esse menino de fato falou para o seu pai, rapidamente, ele disse algo mais ou menos assim: olha pai, eu não aguento mais esperar a sua morte. Na verdade eu não me importo muito contigo, eu quero viver a minha vida, eu quero viver para mim mesmo, e por isso eu quero a minha parte agora. Então fica claro que esse ato foi um ato de rebelião. O filho mais novo, ele queria ir para longe, queria ir para uma região distante e queria viver do jeito dele. Não queria mais se submeter ao pai, não queria mais viver debaixo de obediência, queria viver para ele mesmo. E o que chama a nossa atenção aqui é que o pai,
ele não negou o pedido desse filho mais novo. O pai não negou, por mais ousado, por mais que isso fosse culturalmente um absurdo, por mais que um pedido como esse ferisse o coração do pai,